Muito boa noite, pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma live aula sobre reabilitação de joelho, né? A gente que já está aí, né, há algumas semanas trazendo muito conteúdo sobre joelho, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento pré-operatório na lesão do ligamento cruzado anterior, o famoso LCA. Vamos fixar aqui o tema para os colegas que forem chegando ficarem por dentro aí do título da live, né? E esse tema, pessoal, é um tema muito importante, um tema que a gente precisa trazer, né, de forma exaustiva para que as pessoas elas tenham consciência da importância que é o tratamento pré-operatório. Muita gente acha, né, que quando a gente fala em joelho, em ligamento cruzado anterior, né, em cirurgia de joelho, a gente só tem que ter atenção no pós-operatório, quando o paciente ele faz a cirurgia, né? E a gente também vai falar um pouquinho sobre essa questão do pós-operatório inicial, do pós-operatório imediato, né? Que meio que se liga, tem uma certa ligação com essa questão do pré-operatório. Então, o esquema de hoje da nossa live aula é a gente trazer o passo a passo, né? Quando é indicado, quando não é indicado, quais são os pontos que a gente tem que dar atenção no tratamento pré-operatório para que esse paciente tenha sucesso, para que esse paciente consiga bons resultados aí no tratamento pré-operatório e, consequentemente, no tratamento pós-operatório imediato. Fala, meu irmão, seja bem-vindo. Grande André, show de bola. Karine entrando aí, o pessoal se fazendo presente. Gente, aqui embaixo tem um aviãozinho. Boa noite, minha amiga, tudo bem? Seja bem-vinda, tá? Aqui embaixo tem um aviãozinho, clica nesse aviãozinho, envia para o seu colega, né, que você acredita que vai se beneficiar, né, com as informações que a gente vai estar trazendo hoje nessa live, né? E é um tema que eu gosto bastante de falar, um tema muito importante, né, e que muita gente, né, quando a gente fala em paciente, até mesmo estudantes, profissionais formados, não tem uma certa proximidade com esse tema, né? E quando a gente fala, pessoal, em tratamento pré-operatório, o que é que a gente tem que ter em mente? Como o nome mesmo já fala, como o próprio nome já nos traz, o tratamento pré-operatório é um tratamento que ele acontece antes da cirurgia. Então, o paciente rompeu o ligamento cruzado anterior, né? Ele fica naquela, pô, e aí? O que é que eu faço? Faço logo a cirurgia, espero, faço reforço muscular, faço fortalecimento, o que é que eu faço? Muitos pacientes ficam perdidos, né? E quando a gente tem essa oportunidade de trazer conhecimento, trazer informação, é também para isso, para que a gente consiga trazer essa informação, capacitar o profissional fisioterapeuta, trazer essa informação para o estudante, para que ambos consigam disseminar isso no dia a dia acadêmico e principalmente no dia a dia clínico para você que já é formado, tá? Então, continuando, já entrando aí no nosso tema. A partir do momento que o paciente ele rompe o ligamento cruzado anterior, existem várias linhas de tratamento atualmente, né? Existem aquelas pessoas que já procuram o médico, né? E o médico ele orienta a fazer um tratamento pré-operatório, orienta a fazer um reforço muscular e tudo mais. Existem aquelas pessoas que não procuram nenhum tipo de profissional e existem aquelas pessoas que procuram o fisioterapeuta encaminha para o médico e eles realizam esse trabalho em conjunto, tá? Porém, quando a gente fala em tratamento pré-operatório, né, a gente está se atendo aqui à lesão do ligamento cruzado anterior, mas nem sempre é possível o paciente ele ser submetido a um tratamento pré-operatório. Pô, Luiz, mas como assim? Existe alguma lesão, alguma condição do joelho que o paciente ele não pode fazer o tratamento pré-operatório? Existe sim, existe uma lesão que é contraindicação absoluta a questão do tratamento pré-operatório. E a gente está falando
na lesão em alça de balde do menisco. O que é a lesão em alça de balde do menisco? É quando o paciente, né, ele sofre geralmente uma lesão em rotação, em torção do joelho, pé fixo mais rotação, tá? Ou quando ocorre uma torção do joelho e uma parte do menisco, ela se rompe e ela fica solta dentro da articulação do paciente, né? Dentro ali da articulação, podendo gerar travamento, bloqueio articular. Então, a partir do momento que o paciente ele apresenta uma lesão em alça de balde, né? O indicado é que ele passe pelo procedimento cirúrgico, que é a artroscopia, o quanto antes, né? De forma urgente, vamos dizer assim. Por quê? Esse paciente pode vir a apresentar bloqueio articular. O que seria isso? O paciente relata: cara, eu sinto que meu joelho trava, tem vezes que meu joelho trava e dói muito, eu não consigo esticar o joelho, é uma sensação terrível, e aí com um tempinho ele vai destravando, mas se eu fizer tal coisa, ele trava de novo. Isso aí é típico de paciente que sofreu uma lesão em alça de balde do menisco, que é aquele fragmento do menisco que se soltou, que se rompeu, ele está ali dentro da articulação e em alguns momentos gerando travamento articular. Então esse paciente que passa, né, que ele foi acometido por uma lesão em alça de balde no menisco, não é indicado o tratamento pré-operatório, porque ele precisa retirar esse pedacinho do menisco que está gerando bloqueio articular, né? Então, nesse caso específico, o tratamento pré-operatório não é indicado, não tem um custo-benefício, não tem uma indicação, tá? Porém, quando a gente fala, né, do ligamento cruzado anterior, né, vários estudos científicos já nos trazem, né, tanto os estudos científicos como a nossa prática clínica já nos trazem bastante informação, né, bastante evidência, bastante insight clínico em relação à questão do tratamento pré-operatório do ligamento cruzado anterior. Então, o que é que a gente espera no paciente que é submetido a um tratamento de pré-operatório, né? É aquele paciente que ele vai evoluir muito bem no pós-operatório imediato. Então, a partir do momento que eu realizo com o meu paciente um bom tratamento pré-operatório e ele vai bem para a cirurgia, né, em alguns tópicos, em alguns pontos que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, quando o paciente ele vai muito bem para a cirurgia, ele, após a cirurgia, no pós-operatório imediato, é um paciente que vai estar com menos dor, é um paciente que vai estar com pouco déficit de mobilidade, tá? É um paciente que vai estar com menos edema, menos processo inflamatório, é um paciente que vai estar com menos inibição artrogênica, consequentemente é um paciente que vai conseguir descarregar mais peso, né, no pós-operatório imediato, e ele vai conseguir, logo na primeira semana, evoluir de forma mais rápida, né? Evoluir de forma mais rápida no quesito de normalização da amplitude de movimento, né? Questão de ativação de quadríceps, né? Quadro de processo inflamatório, todos aqueles sinais flogísticos, né? Edema, processo inflamatório e tudo mais, tá? Então, o paciente que é submetido a um bom tratamento pré-operatório, né? Ele chega muito bem, evolui muito bem no pós-operatório inicial, né? E qual é o quadro, né? O quadro que... E como é que chega no pós-operatório imediato? Só para vocês terem um pouquinho uma ideia mais clara. Como é que chega o paciente que não faz o tratamento pré-operatório? É aquele paciente que vai chegar com muito mais dor, com quadro inflamatório maior, mais severo. É aquele paciente que vai ter mais dificuldade, né, para ganhar mobilidade, aquele paciente que vai ter dificuldade para dobrar o joelho, para esticar o joelho, muita dor, não vai conseguir descarregar peso. Então ele chega num quadro muito mais agudo, muito mais sintomático, com muitas nuances ali para a gente dar atenção. É aquele paciente que vai evoluir de forma mais lenta no pós-operatório imediato.
E a gente sabe muito bem que quando a gente fala em reabilitação de LCA, a gente precisa ganhar, né, atingir alguns objetivos logo nas primeiras semanas. Show de bola. O doutor José Marco falou aí, chega com bloqueio articular. Justamente, né? Não chega a ser um bloqueio, mas sim uma dificuldade maior, né, de se ganhar, né, a flexão, a extensão. Perfeito, José. Maravilha. Obrigado pela participação aí, meu irmão. Show de bola. É justamente isso, que nem o nosso colega falou aí. São pacientes que chegam com uma maior dificuldade, chegam com um joelho mais rígido, né? Então, vai ter mais dor, vai ter mais dificuldade para dobrar o joelho, para esticar o joelho. E a gente sabe muito bem que no pós-operatório imediato o paciente ele precisa restaurar a mobilidade o quanto antes, tá? Principalmente extensão. Mas isso aí a gente já vai entrar nesse aspecto, tá? E o que é que acontece, né? Quando o paciente rompe o ligamento cruzado anterior, a gente sabe muito bem, né, que após uma lesão completa de ligamento cruzado anterior, né, o joelho ele vai edemaciar muito processo inflamatório, né, uma exacerbação do líquido sinovial que a gente chama de sinovite, né, todos esses sinais, isso vai gerar uma compressão articular, um aumento da pressão articular, consequentemente um aumento da pressão sobre as estruturas do joelho, mais dor, né, consequentemente menos mobilidade, e a gente precisa resolver isso o quanto antes. E o nosso colega falou aqui, é muito importante o pré-operatório, é fundamental para uma reabilitação mais eficaz. Justamente, José, perfeito. O paciente, isso aqui também é uma vivência nossa aqui na clínica. É incrível, cara. O paciente que faz um bom tratamento pré-operatório, ele já chega, né, no pós-operatório imediato, 1-2 dias depois da cirurgia, ele já chega descarregando peso de forma satisfatória. É um paciente que ele já chega com menos dor, é um paciente que ele já chega muito melhor para a gente trabalhar com esse paciente, para a gente normalizar a amplitude de movimento. É um paciente que ele vai conseguir se expor a um estímulo maior, né, do que aquele paciente que não fez um tratamento pré-operatório. E uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer é o seguinte: geralmente, e isso é um dos aspectos, um dos pontos que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, geralmente o paciente que ele faz o tratamento pré-operatório, ele já chega no pós-operatório bem informado, ele já chega sabendo o que é que ele vai encontrar, né? Ele já chega sabendo como é que vai funcionar o tratamento pós-operatório, tá? E ele sabe muito bem quando deve procurar um fisioterapeuta, né? Quando ele deve procurar um fisioterapeuta após a cirurgia. Geralmente o paciente que não faz um bom pré-operatório, que ele não é informado, que não explicam para ele o que é que aconteceu, como é que vai ser esse processo de reabilitação, ele fica perdido. Então ele acha que fiz a cirurgia, só vou para a fisioterapia um mês depois. E a gente sabe muito bem que o indicado é que o paciente vá no dia seguinte. Isso aí, José, 24 horas, de imediato, né? De imediato. Se ele puder já ir no outro dia, ótimo, maravilha. Porém, a gente sabe que isso aí não é uma unanimidade, né? A gente tem um pouquinho de dificuldade nessa questão, né? E aí, a gente vai agora falar um pouco sobre os aspectos, né? Os pontos que a gente tem, né, que dar atenção no tratamento pré-operatório, para que seja um tratamento, né, mais efetivo e que o paciente chegue bem no pós-operatório imediato e que a gente consiga minimizar as intercorrências de um pós-operatório imediato. Esse é o grande objetivo do tratamento pré-operatório: minimizar riscos, minimizar intercorrências no pós-operatório, tá? E o primeiro ponto, o primeiro aspecto é a extensão do joelho, tá? A gente vem falando aqui de forma repetida, fortalecendo bastante essa questão da extensão.
E no tratamento pré-operatório não é diferente, né? O paciente, ele precisa ir para a cirurgia, para ele evoluir bem no tratamento, ele tem que ir para a cirurgia com o joelho reto, com o joelho esticado, tá? Ele não pode ir para a cirurgia com o joelho inflexo, que a gente chama de joelho flexo, com déficit de extensão. Por quê? Geralmente, pessoal, né, na maioria esmagadora dos casos, quando o paciente ele sofre uma ruptura do ligamento cruzado anterior, essa posição de manter o joelho esticado é bem dolorosa, né? Porque isso aí vai gerar mais estresse naquelas estruturas que já estão estressadas pelo acúmulo do líquido sinovial e tudo mais, tá? Então é muito confortável para o paciente colocar uma almofada debaixo do joelho. Isso aí é veneno, tá? Isso aí é terrível. O paciente ele se sente mais confortável se ele colocar uma almofadinha debaixo do joelho, né? E isso vai gerar o flexo. Então o paciente ele precisa ir para a cirurgia, né, com o joelho totalmente estendido, tendo extensão completa, tá? Porque se o paciente ele vai para a cirurgia com flexo, ele tende a desenvolver mais déficit após a cirurgia. É aquele paciente que não vai evoluir muito bem, aquele paciente que a gente vai ter dificuldade para ganhar extensão, para esticar esse joelho desse paciente, né? E a gente sabe muito bem que o paciente, para ele ser liberado da muleta, o paciente, para ele conseguir evoluir no tratamento pós-operatório, né? O paciente, para ele ter uma marcha ideal, ele precisa ter extensão completa. Para o paciente ter ativação completa do quadríceps, uma contração efetiva, ele precisa ter a extensão zerada, tá? Então, olhe só a importância dessa informação. O paciente tem que ir para a cirurgia, pessoal, com extensão completa. Se o paciente vai com flexo, com o joelho assim, ó, tá? Ele não vai evoluir muito bem no tratamento pós-operatório. É um paciente que a gente vai ter dificuldade, né? É um paciente que a gente vai ter dificuldade, a gente vai ter essa barreira aí no ganho da extensão, tá? Então a gente precisa falar bastante sobre essa questão da extensão do joelho, porque a partir do momento que o paciente não tem uma extensão completa, né, que ele tem déficit de extensão, a musculatura do quadríceps não vai conseguir ser ativada de forma completa, tá? Esse é um dos problemas, tá? A partir do momento que o paciente tem déficit de extensão e você tira uma muleta dele olhando só no protocolo, né? Isso muito provavelmente vai gerar uma sobrecarga articular. Então é aquele paciente que tende a evoluir com a dor patelofemoral, uma dor na frente do joelho, tá? E muitas vezes o colega fisioterapeuta fica se perguntando, pô, por que meu paciente está evoluindo com dor? Não é? Será que ele está apto a retirar uma das muletas? Será que esse paciente tem condição de andar com uma muleta ou até sem nenhuma muleta? Como é que está a mobilidade dele? Então tudo isso interfere, pessoal. Então como é que eu faço para fazer com que o meu paciente chegue bem para mim na clínica, no pós-operatório, tá? Imediato, para que eu consiga evoluir de forma rápida, efetiva e dentro dos padrões, tá? Fazendo um bom tratamento pré-operatório, indo para a cirurgia com o joelho retinho, sem déficit de extensão, tá? O José falou aqui, ó, esse paciente vai sentir muita dor na reabilitação. Perfeito, José, perfeito, né? Devido à questão de toda aquela questão do manuseio, né, das estruturas, processo inflamatório. Então, o paciente que a gente vai ter muita dificuldade para ganhar extensão, né? Ele falou que estou com um paciente em estrutura de menisco, mas o médico não liberou, temos esse problema. Isso, perfeito. E é isso aí. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ter atenção é a questão da extensão do joelho. O paciente tem que ir para a cirurgia sem déficit de extensão nenhum. A gente tem que zerar a extensão desse paciente. Muito importante. Então, grava isso aí, anota isso aí. Primeiro ponto,
crucial no tratamento pré-operatório. O que é que eu devo dar atenção no tratamento pré-operatório do meu paciente que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho? Déficit de extensão de joelho. O paciente tem que ir para a cirurgia sem nenhum déficit, tá? Um outro ponto, pessoal, que é muito importante, processo inflamatório, tá? Edema, dor, tá? Edema, inchaço, tá? Edema, dor. Então a gente precisa diminuir esse processo inflamatório do paciente. O paciente tem que ir para a cirurgia, né? Que a gente chama de joelho seco, joelho sequinho, sem processo inflamatório, sem dor, tá? O paciente que vai para a cirurgia com o joelho inchado, com muita dor, aquela coisa toda, também não tem uma boa resposta, né, no tratamento pós-operatório. Então essa questão do controle do processo inflamatório é muito importante. Como é que a gente controla o processo inflamatório no paciente que rompeu o ligamento cruzado anterior? Protocolo de crioterapia, né? É algo que eu gosto bastante de orientar os meus pacientes, tá? Fazer o gelo de forma efetiva, né? E aí muito paciente pergunta, pô, doutor, mas como é que eu vou fazer esse gelo? Eu tenho aquela bolsinha lá que eu compro na farmácia, aquela bolsinha de gel, né? Eu vou colocar ela durante 30 minutos, tal, que eu já tenho em casa, então não vou precisar gastar, tal. O que é que a gente fala? Aquela bolsinha de gel não é indicada. Por quê? O paciente, para ele fazer um gelo efetivo no joelho, ele precisa manter o gelo em torno de 30 minutos. Aquela bolsinha de gel, em torno de 12, 15 minutos, ela já vai esquentar, ela já vai perder, né, a temperatura. Então, não vai durar 30 minutos, tá? Não vai durar. Então, o que é que a gente indica? Pega um saco de mercado, tá? Aquele saco aí que você faz compras e tudo mais. Pega um saco de mercado, coloca uma quantidade satisfatória de gelo, né, que vá englobar o seu joelho. Coloca um pouquinho de água, tá? Para a bolsa ficar maleável, né? Para não ficar aquela coisa sem abraçar o joelho. Coloca um pouquinho de água para ela ficar maleável e consequentemente abraçar o joelho. Tira todo o ar da sacola, dá um nó e você vai ter uma bolsa de gelo, né, com o próprio gelo, um pouquinho de água e aquela bolsa maleável, onde você vai conseguir colocar sobre o joelho, né, e essa bolsa ela vai abraçar o joelho. Essa sim é a maneira efetiva da gente realizar o protocolo de crioterapia, protocolo de gelo. Por quê? A partir do momento que o paciente ele rompe o ligamento cruzado anterior, tem muito processo inflamatório, tá? Esse joelho vai esquentar, vai ficar quente, muita inflamação e tudo mais. A gente precisa resfriar essa articulação. Então, o que é que eu oriento? Que o paciente faça gelo de 3 em 3 horas, tá? De 3 em 3 horas, gelo nesse joelho. Quanto mais fizer, pessoal, quanto mais ele seguir direitinho, mais rápido esse joelho vai desinchar, mais rápido irá diminuir essa questão do processo inflamatório. E o paciente que segue direitinho esse protocolo é fantástico. O processo inflamatório diminui de forma satisfatória rápido, tá? Então a gente precisa ter isso em mente, essa questão do processo inflamatório. Então a gente já falou sobre 2 pontos necessários para o paciente evoluir bem no pós-operatório, para realizar um tratamento pré-operatório de sucesso. O primeiro, extensão do joelho. O paciente tem que ir para a cirurgia, tá, com o joelho esticado, com o joelho zerado na extensão. O paciente não pode ir para a cirurgia, com déficit de extensão. E o segundo ponto, controle do processo inflamatório. O paciente não pode ir para a cirurgia com edema, com dor, com processo inflamatório presente, tá? Então, para isso, a gente realiza o protocolo de crioterapia. Nosso colega José perguntou, usa o protocolo de 9 meses a 1 ano? Com certeza, José. A gente sabe muito bem que, atualmente, né, as evidências científicas nos mostram que o tratamento do ligamento cruzado anterior deve acontecer, tá?
em no mínimo 9 meses, durante 9 meses. Existe um estudo que ele mostra que a partir do 6º mês, o paciente que continua o processo de reabilitação até o 9º mês, a cada mês que ele continua inserido na fisioterapia, do 6º até o 9º mês, cada mês ele diminui cerca de 50% de chance de uma nova lesão. Então, olha só que informação bacana, que informação importante, né? A gente sabe muito bem que o paciente ele tem que passar 9 meses, esse é o primeiro critério de alta, 9 meses. E a gente tem uma série de critérios aí, né, de alta, né, que o paciente tem que seguir. Mas o primeiro é 9 meses, tá? E é o que a gente segue aqui na nossa clínica. Inclusive, José, eu fiz uma live, né, que tá lá no nosso feed, né, sobre critérios de alta, tá? Então, quando terminar aqui, dá uma procurada lá que tem uma super aula sobre essa questão dos critérios de alta do LCA. Show de bola, né? E aí a gente vai para o terceiro ponto, né? Terceiro tópico para um tratamento pré-operatório de sucesso, tá? Que é a questão da ativação do quadríceps, né? O paciente ele tem que ir para a cirurgia, né, com o quadríceps ativo, tá? Porém, qual é o ponto primordial para a gente ter um quadríceps ativo? Qual é o ponto primordial? Tem uma coisa que vem antes da questão da ativação do quadríceps, e a gente já falou sobre isso aqui hoje. Extensão do joelho, pessoal. Então não tem como o meu paciente ter um quadríceps ativo com a contração efetiva se ele não tem o joelho em extensão total. Se ele tem déficit de extensão, consequentemente ele não vai conseguir ativar esse quadríceps de forma efetiva. Então perceba que uma coisa puxa a outra. Se o paciente ele tem um processo inflamatório muito grande presente, consequentemente ele não vai conseguir zerar a extensão. Se ele não consegue ter uma extensão zerada, ele não consegue uma boa ativação. Então perceba, isso aqui é para você que é fisioterapeuta, que é estudante, que reabilita joelho, que trata de pacientes pós-operados de joelho. Um aspecto puxa o outro, tá? Um aspecto depende do outro. Então a gente precisa ter isso em mente, correlacionar, saber essa correlação de forma bem clara. Isso tem que estar bem claro na cabeça do fisioterapeuta. Tratamento pré-operatório de LCA. Pô, paciente chegou amanhã na sua clínica, no seu consultório, né? Pré-operatório de LCA. O que é que você vai avaliar nesse paciente? O que é que você vai fazer com esse paciente? A gente já falou aqui, duas coisas estão na terceira, né? A primeira, extensão do joelho. O paciente tem que ir para a cirurgia com extensão zerada. Segundo, processo inflamatório, tá? Manejo do processo inflamatório. A gente precisa zerar esse processo inflamatório, diminuir esse edema desse paciente. E o terceiro ponto, quadríceps ativo. Então, como é que eu consigo ativar, diminuir a inibição artrogênica do meu paciente? Utilizando o recurso da eletroestimulação, tá? É o que a gente realiza. A gente tem diversas evidências científicas, né, que comprovam essa ferramenta, tá? Esse recurso fisioterapêutico, tá? E é algo que nos ajuda bastante na questão da ativação do quadríceps, tá? Então a gente sempre disponibiliza ali dos eletrodos, né? Geralmente 4 eletrodos, que é o que eu uso. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Eu uso esse eletrodo aqui, ó, autoadesivo, tá? Mais simples, higiênico e mais prático. Só que tem muito fisioterapeuta. Isso aqui eu vou falar aqui, não faz parte do assunto não, mas tem muito fisioterapeuta que fala: eu não uso isso em minha clínica que é caro. Não é caro, isso aqui não é caro. Se você fizer uma conta do quanto é que você gasta para colocar aquele eletrodo de gel, você gasta o gel, você gasta
O eletrodo, você gasta a fita para prender. Se você fizer conta disso aí, você vai gastar muito mais do que isso aqui, ó. Então, fisioterapeuta que reabilita joelho, esquece aquele eletrodo, foca aqui, ó. Simples, fácil, mais higiênico para o paciente e muito mais prático, tá? E muito mais barato também, só fazer conta. E voltando ao assunto aqui, voltando ao tema, questão da ativação do quadríceps, eletroestimulação efetiva. Então, como é que a gente faz quando a gente fala em eletroestimulação efetiva? É aquela eletroestimulação que pega mesmo, tá? Então, se o paciente está fazendo a eletroestimulação, ele está dando risada, ele está mexendo no celular, porque tá leve. Então, a gente precisa aumentar a intensidade dessa eletroestimulação, tá? Para que a gente consiga fazer com que esse paciente vá para a cirurgia com quadríceps ativo, sem sinal de lag, né? Qual é um teste simples e rápido para que você possa saber se o paciente está com quadríceps ativo? O SLR anterior, pessoal, tá? O paciente eleva o joelho, se ele consegue elevar o joelho e manter esse joelho travado, tá com quadríceps ativo, tá sem sinal de lag. O que seria o sinal de lag? Um quadríceps que ainda não está ativo. O paciente levanta, ó, faz o SLR anterior e o joelho dele, quando chega lá em cima, vai dobrando, vai cedendo. Isso mostra que o paciente não está com a boa ativação de quadríceps. A gente precisa trabalhar mais, tá? Então a gente precisa ter isso em mente, ativação de quadríceps ativo. Aqui na clínica a gente trabalha, né, nesse aspecto do tratamento pré-operatório do ligamento cruzado anterior, na questão da ativação do quadríceps, né, um conjunto de técnicas. Então eu uso bastante a eletroestimulação, corrente russa, né, alguns exercícios, né, de contração ativa, né, tem o PNF também, que é muito bom, né. Então sempre a gente mescla as técnicas e vai depender muito da individualidade de cada paciente. Porém, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: o paciente tem que ir para a cirurgia com quadríceps ativo, conseguindo contrair o quadríceps. Se pede o paciente, fulano, contrai aí o quadríceps, ele consegue ter contração visível, a gente consegue ver o quadríceps contraindo, tá? O José falou aqui, exercícios isométricos são muito bons. Sim, José, perfeito. A gente pode utilizar um exercício isométrico junto com a eletro. Perfeito, meu irmão. Show de bola. Tá dando show aí, hein? Obrigado pela participação, pela contribuição na nossa aula aí. Show de bola, irmão. Show de bola. Maravilha. Certinho. É isso aí. Exercício isométrico junto com a eletroestimulação. Perfeito. Então, nessa fase aí, eu utilizo tudo que eu faço é com eletro. Até alguns exercícios de extensão de joelho, de ganho de extensão, eu costumo utilizar de forma conjugada a eletroterapia, tá? A questão da eletroterapia para a gente melhorar a ativação do quadríceps desse paciente. Show de bola! Então, a gente já foi aqui para o nosso quarto ponto. A gente já falou aqui que o primeiro aspecto, né, que a gente deve dar atenção no tratamento pré-operatório é a extensão do joelho. O paciente tem que ir com o joelho esticado, com extensão zerada, né, para a cirurgia. Segundo ponto, controle do processo inflamatório. O paciente tem que ir com o joelho sequinho, sem inchar, sem edema, sem dor, sem processo inflamatório. Terceiro ponto, só falamos 3 pontos, né? Desculpe, falei 4 aí, mas enfim. Terceiro ponto, a questão do quadríceps ativo. Do quadríceps ativo. O paciente tem que ir para a cirurgia com contração visível e efetiva do quadríceps. Muito importante, hein? E aí a gente vai para o nosso quarto objetivo no tratamento pré-operatório, que é a questão da flexão do joelho, dobrar o joelho, tá? Então o paciente que ele sofre uma ruptura do ligamento cruzado anterior, ele sofre uma lesão do ligamento cruzado anterior, é um perfil de paciente, né, que ele vai ter muita dificuldade para dobrar o joelho, tá? Então a gente não pode
liberar esse paciente para fazer cirurgia sem ele ter no mínimo 110 graus de flexão de joelho. Por quê? O joelho é uma articulação, pessoal, que ele pode gerar, né, uma condição de fibrose de forma muito rápida, tá? Uma rigidez muito rápida. Então a gente não pode liberar esse paciente para uma manipulação cirúrgica, né, se esse paciente ele não tem no mínimo 110 graus de flexão, tá? Então a gente precisa também dar atenção a essa questão da flexão de joelho. O paciente ele tem que ir para a cirurgia com no mínimo 110 graus de flexão, tá? É o que a gente utiliza aqui na clínica, né? Os estudos científicos balizam bastante essa questão aí da flexão de joelho também. Então a extensão é importante, muito importante. É o mais importante aí de tudo é a extensão do joelho, porque uma coisa puxa a outra, tá? Mas o primordial é a extensão. Porém, a gente não pode esquecer da flexão do joelho, do dobrar o joelho, tá? Isso aí vocês têm que ter em mente aí no dia a dia clínico. Então, se você receber um paciente amanhã na sua clínica, tá? Paciente que veio fazer com você o tratamento pré-operatório, você tem que ter em mente que esse paciente ele só pode ser liberado para a cirurgia, né, com no mínimo 110 graus de flexão, tá? Para que após a cirurgia, no pós-operatório imediato, você consiga, né, exigir mais desse paciente, exigir mais do ganho de flexão desse paciente. Você já consiga partir, né, de uma angulação satisfatória, que você não chegue aí, não receba um paciente pós-operado, né, com o joelho totalmente travado, e aí vai ter mais dificuldade para ganhar, vai ser muito mais dolorido para o paciente. Então não é isso que a gente quer. A gente quer uma evolução inicial de forma rápida com esses pacientes, tá? A gente sabe que o tratamento dura 9 meses, né, que é o tempo estipulado de 9 meses a 1 ano, porém a gente tem que ter em mente o seguinte: nas primeiras semanas a gente precisa evoluir com esses pacientes, a gente precisa evoluir em vários aspectos. Isso aí vai ser tema de outra aula que a gente vai fazer aqui, tá? Essa questão do pós-operatório imediato. Eu vou estar fazendo uma outra live falando sobre isso, essa questão do pós-operatório imediato, tá? Mas se atendo à questão do pré-operatório, a gente tem que ter em mente que o paciente tem que ir para a cirurgia com no mínimo 110 graus de flexão, tá? E por fim, né, a gente tem o último ponto para a gente comentar aqui. O José falou aqui, ó: em qual semana já podemos levar ele para o banco de areia ou praia? Cara, isso aí vai depender muito da evolução do paciente, do quadro clínico dele, no que é que ele já conquistou, no que é que ainda falta a gente ganhar com esse paciente. Quando a gente fala em tempo, o tempo é o pior critério para tudo no pós-operatório do ligamento cruzado anterior. Por quê? Às vezes tem um paciente que ele tem aí 6 meses de pós-operatório, que ele ainda tem déficit de mobilidade, não tem uma boa ativação, é um paciente que tem um certo grau de fraqueza. Então esse paciente ele vai ter uma certa limitação comparado a um paciente que tem 6 meses e está voando, entendeu? Então depende muito. Para a gente dar uma informação dessa, a gente tem que conhecer mais a fundo o caso do paciente, não é somente o tempo, né? O tempo é um critério que ele não é fidedigno em muitas coisas, tá? A gente tem aí uma série de fatores, uma série de pontos a ser discutidos. Se você tiver, irmão, algum paciente que você queira discutir o caso, me manda uma mensagem lá no direct do Instagram, contando o caso, né? Explicando nos mínimos detalhes como é que tá essa paciente, que a gente troca ideia, a gente discute, a gente constrói o conhecimento junto aí. Valeu? É sempre um prazer imenso estar somando com todo mundo que tá aqui com a gente, que tá prestigiando o nosso trabalho, tá? Então me chama lá no direct que a gente troca ideia, tá?
Show de bola. Então, a gente já falou sobre alguns pontos do tratamento pré-operatório, tá? Então, o primeiro ponto, extensão. Segundo ponto, controle do processo inflamatório. Outro ponto, ativação do quadríceps e flexão de joelho. E o último ponto, pessoal, que a gente precisa dar atenção no tratamento pré-operatório do ligamento cruzado anterior é a questão da conscientização do paciente, da educação, informação. A gente vem falando isso aqui constantemente, até em outras lesões, disfunções. Até em lesões degenerativas, a gente fala bastante isso aí, essa questão da educação, da informação. Pô, Luiz, mas por que isso é importante no cara que rompeu o ligamento cruzado anterior, vai fazer uma cirurgia, né? Ele não vai ser informado lá no hospital do que vai acontecer e tal. Por que é importante, eu que sou fisioterapeuta, informar para o paciente, né? Como é que vai ser a cirurgia, quais são as orientações que ele deve seguir no pós-operatório imediato. Por que eu devo fazer isso? Primeiro ponto, pessoal, a gente precisa explicar a ele, né, o que é que vai ser feito na cirurgia, como é que vai proceder a cirurgia, o que é feito na cirurgia do ligamento cruzado anterior, né, o que é que o médico vai colocar no joelho dele, né, qual é o enxerto, né, quais são os enxertos que são utilizados, né, de onde é retirado esse enxerto, como é retirado. Então, a partir do momento que o paciente ele sabe essas informações, que ele tem acesso a essas informações, ele vai muito mais tranquilo para a cirurgia, né? E um ponto mais importante que entra nesse último aspecto aí do tratamento pré-operatório, que é a parte da informação, é a questão do que o paciente ele deve fazer e não deve fazer no pós-operatório imediato. O que seria esse pós-operatório imediato? Quando ele vai para o quarto. Quando ele vai para o quarto, lá na enfermaria do hospital. Então ele fez a cirurgia, chegou, tal, acordou, já está no quarto. E aí? O que é que ele deve fazer? Aí é que está a coisa mais importante dessa última fase do tratamento pré-operatório. Você sabe o que é? Isso aí, pessoal, é muito importante. Geralmente o paciente que ele não sabe disso que eu vou falar aqui para vocês agora, ele faz o contrário e isso prejudica muito ele. Sabe o que é? É a questão do posicionamento do joelho. Eu falei aqui um pouquinho no início da live a questão que para o paciente que rompeu o ligamento cruzado anterior e para o paciente que foi submetido a uma reconstrução, que passou por uma cirurgia do ligamento cruzado anterior, é totalmente desconfortável ele ficar com o joelho totalmente reto assim, tá? É desconfortável. O que é confortável nessa situação? O que é confortável? Vamos ser bem claros. É o paciente colocar uma coisinha debaixo do joelho, uma almofadinha, né? E tem até alguns hospitais que a própria enfermeira, né, coloca a almofada debaixo do joelho do paciente, porque todas aquelas estruturas, né, estão muito tensionadas, sobrecarregadas, né, devido à lesão, ao acúmulo de líquido sinovial, a pressão intra-articular aumenta muito, gera dor, incômodo. Então, o que é confortável para o paciente? Colocar uma almofada embaixo. Só que a gente sabe que isso é totalmente contraindicado. Isso é o maior erro que um paciente, que um fisioterapeuta pode cometer, é colocar alguma coisa debaixo do joelho do paciente. A partir do momento que você, fisioterapeuta, que você, paciente, coloca alguma coisa debaixo no joelho do seu paciente, que passou por uma cirurgia de ligamento cruzado anterior, esse paciente tende a desenvolver um flexo de joelho, que vai totalmente contra aquela questão do que a gente prioriza, a extensão. Gente, isso aí é o mais importante no pós-operatório, tá? Extensão de joelho. Então, o paciente que ele chega no quarto, chega na enfermaria,
após a cirurgia e coloca uma almofada, ele está levando o joelho dele para flexo. E lá na frente, quando ele for para a clínica, quando ele chegar na sua clínica, vai ter muita dificuldade para zerar essa extensão. Vai ter dificuldade, vai sentir muito mais dor, né? Vai atrasar o processo, né, de evolução do tratamento, que ele só pode evoluir com a extensão zerada, tá? Então perceba que uma orientação no tratamento pré-operatório pode ajudar bastante a evolução do paciente, tá? Então o que é indicado? O que é que a gente fala para os nossos pacientes aqui na clínica? O paciente já está apto para a cirurgia, já cumpriu todos esses aspectos que a gente falou anteriormente, vai para a cirurgia. O que é que a gente orienta? Chegou no quarto, em hipótese alguma, coloque algum travesseiro, toalha, não coloque nada debaixo do joelho, para que o seu joelho não fique em flexo. O que é que você vai fazer? O que é indicado? Pega o travesseiro, pega a almofada, a toalhinha e coloca lá no tornozelo, apoio distal, coloca lá no tornozelo, tá? E coloca lá no tornozelo, deixa o joelho livre, para que a gravidade vá agindo sobre ele e estimulando a extensão. Tudo bem? Essa é a orientação. Aí o paciente fala, porra, velho, eu sinto muita dor quando eu coloco o apoio lá no tornozelo. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Tem. Se você sente muita dor com apoio na região distal, com apoio na região do tornozelo, deixa a perna esticada na cama, sem nada embaixo. Só deixa o joelho esticado na cama. Só isso. Só deixa o joelho esticado. E aí vai uma outra dica, um baita de um insight clínico. O que é que você faz? Quando o paciente está com o joelho esticado, né? Seja com apoio na região do tornozelo ou sem apoio na região do tornozelo, com o joelho na cama esticado, o pé do paciente tem que estar olhando para o teto. O pé dele não pode ficar rodado assim, ó. Porque se o pé dele está rodado, ele não está mantendo o joelho alinhado e, consequentemente, a gravidade não vai estar agindo, estimulando a extensão. Tudo bem? Então, qual é o ponto? Apoio na região distal, no tornozelo, ponta do pé olhando para o teto, nunca o pé caído, o quadril em rotação externa. Isso está impedindo a questão da ação da gravidade para a manutenção, o ganho da extensão. Então o pé dele tem que estar aqui, ó, reto, olhando para cima. Essa orientação, pessoal, já vai ajudar bastante o seu paciente, porque se o seu paciente ele passa por um procedimento cirúrgico e ele coloca um travesseiro debaixo do joelho e fica 2 dias com esse travesseiro, cara, quando ele tirar esse travesseiro para esticar esse joelho, vai dar trabalho, vai doer, vai dar trabalho. Vai ser ruim, vai ser muito ruim, tá? Então, não tem custo-benefício nenhum essa questão do travesseiro debaixo do joelho. Então, esqueça isso, é veneno no pós-operatório, tá? Veneno. E essa orientação, quando é que a gente dá? No tratamento pré-operatório, né? No tratamento pré-operatório, a gente precisa dar todas essas orientações para o paciente ainda na clínica. A gente precisa explicar a ele, mostrar a ele, fazer com que ele entenda que ele não deve colocar nada debaixo do joelho dele. Tudo bem, pessoal? Alguém tem mais algum ponto, alguma coisa para pontuar? E lembrando que uma frase que é do meu mentor aí em reabilitação de joelho, o Felipe Fumer, né? Paciente que vai bem para a cirurgia, evolui bem, volta bem para a fisioterapia. Paciente que vai bem para a cirurgia, volta bem para a fisioterapia, tá? Paciente que vai bem para a cirurgia, faz um bom pré-operatório, volta bem para a fisioterapia, volta bem no pós-operatório imediato. E é isso que a gente quer, pessoal. A gente quer reabilitar os nossos pacientes de forma mais leve, de forma mais efetiva, né? Cumprindo
os objetivos de cada semana, para que o paciente ele se anime, para que o paciente ele se motive, para que a gente consiga uma reabilitação mais limpa possível, reabilitação mais suave possível, conquistando a cada semana os objetivos. É isso que a gente quer, é isso que a gente prioriza, e para isso a gente precisa de conhecimento, informação, estudo. A gente precisa estar sempre engajado para orientar e explicar tudo para os nossos pacientes. Isso é muito importante. E o tratamento pré-operatório, quase não sai, hein? Tratamento pré-operatório, ele precisa, né, ter esse aspecto de informação. Ele precisa ter esse aspecto de informação e educação. O José colocou aqui, ó, deambulação logo no pós-operatório ideal. Então, se o paciente ele for submetido a somente uma reconstrução do ligamento cruzado anterior, não existe contraindicação na questão de descarga de peso, tá? Não existe. Ele vai descarregar peso conforme tolerado, tá? Não existe nenhuma contraindicação quando é reconstrução do LCA isolada, tá? Como podemos tirar a cinesiofobia do paciente? Aí depende muito da fase, né? Porém, quando a gente fala em cinesiofobia, como é que a gente tira a cinesiofobia? Exposição gradativa, tá? A gente expondo o paciente de forma gradativa, né? E mostrando a ele que aquilo ali, aquele ponto, aquele exercício, aquele gesto não vai machucar ele, não vai gerar nenhuma agressão ao joelho dele, tá? Mas aí depende de que fase você está falando. Mas a ideia central é essa aí. Beleza? José, se você tiver algum caso de algum paciente, eu vi que você colocou lá uma questão dos 7 meses e tal. Se tiver algum caso de algum paciente, me manda lá no direct que a gente troca ideia. Vai ser um prazer somar com você e te ajudar, tá? Me manda lá que a gente conversa. Eu não sei se eu vou conseguir responder hoje, que eu tô desde 5 da manhã acordado, trabalhando, mas se eu não conseguir responder hoje, amanhã com certeza eu vou te chamar aí pra gente trocar uma ideia, construir esse conhecimento juntos, tá? Me manda lá que vai ser um prazer te ajudar. E é isso aí, pessoal, agradeço a presença de todos, tá? Foi uma live super legal hoje, muita informação, muito insight clínico, né? Lembrando que a live vai ficar salva e na próxima semana a gente vai vir aí com um convidado super especial, que é o professor Raoni Daltro. Essa live ia acontecer na semana passada, porém a gente teve um contratempo, né? Não deu para a gente realizar, mas na semana que vem tem live com um convidado especial, o professor Raoni Daltro, onde a gente vai falar sobre cirurgias de menisco, sutura versus minissectomia, tá bom? Agradeço a todos pela presença, tenham uma excelente noite, até mais!